Antes de nós lermos Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 22, olhe para cá um instante só. Nós vamos ler a Escritura, nós vamos ler a Bíblia agora. O que nós vamos ler? A Bíblia. Ao meditar, nós estamos liberando para nós a revelação do querer de Deus. Por isso que você deveria ler a Bíblia. A religião, ela pega e ela tenta começar a interpretar Deus, e aí ela vai falar coisas que Deus nunca falou. Aliás, Jesus, alguém já leu os evangelhos aqui inteiro? Dá um sinal, levanta a mão, isso é testemunho, levanta a mão, você já leu? Uau, tá bom, já leu os evangelhos, já tá bom, né? Faltam 62 livros só, desculpa, mas tá bom. Aleluia. Nos evangelhos, se você ler e reler, eu já li várias vezes, você vai perceber Jesus falando: meu pai não é assim. Vocês dizem, mas meu pai não falou isso. Você vai ler, se você ler isso, algumas Bíblias, não sei se alguém ainda tem essas Bíblias assim, o que Jesus falou está escrito em letra vermelha. Aliás, você deveria ler as letras vermelhas, são maravilhosas. Você lê o que Jesus falou, né? Então, ao ler a Escritura, volta teu coração para o Senhor. Ele vai revelar através da Escritura, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele vai revelar o coração dEle para você. Quem crê nisso assim? Nós temos que ir a Deus no desespero de que Ele revele a nós sua vontade, seus planos, o seu querer. E é insondável isso, é profundo demais, é muito mais do que está aqui. Quem acredita? É muito mais. Nós temos que ir com sede, com fome, ler e pedindo ao Senhor: acende a luz aqui. E aí Ele vai revelar o querer, a vontade, o plano dEle, o coração dEle para nós. E tem mais um detalhe: é diferente para você e para mim. Vocês dois, né? Você recebe uma palavra e ele recebe o outro. Você fala: mas não é possível. O mesmo texto, porque a revelação é dEle, tem o querer dEle, tem o tratar. Por isso que ela é como uma espada que tem dois gumes e penetra. Você pode dizer um amém? Então, gente, nós vamos fazer isso, nós vamos ler a Escritura, nós vamos ler a palavra, e ao ler, já se prepara teu coração, porque é como semeador que saiu a semear. Então, se o teu coração ainda tem pedra, dá tempo de você ir tirando as pedras, porque senão a palavra vai cair no meio das pedras. Quem entendeu? Você ainda tem espinho. Como é que é um espinho, por exemplo? É quando a gente vem brigado. Cheguei até a porta da igreja, brigado com a Eloíde, aí chegamos aqui na porta, falou: cara de santo agora, vai. Cara de santo. O coração está com espinho. Amém? Raiz, a pessoa não abre o coração, está fechado. A palavra bate ali, mas não vai fazer raiz. O sol vai queimar essa palavra. Então abre teu coração, abre, escancara para que ele penetre mesmo. Deus fale com você. Quantos querem que Deus fale aqui? Vamos ler. Eu estou falando tudo isso para você agora, por favor. Ou celular, ou Bíblia escrita, mas pegue aí, olhe aqui no telão para facilitar você também, na nova versão transformadora. Olha aí, ó. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e subiu os anjos de Deus que subiam
E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra, não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Posso ler de novo essa parte? Vou ler aqui, olha aqui, ó. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Quem pega essa palavra aí, ó? Para mim, essa palavra é para mim. Deus vai fazer isso, em nome de Jesus. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora antigamente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo o que Ele me der. Alguém pode dizer amém? Amém? Vamos pedir a Deus que fale, por favor, feche os seus olhos, por favor, comece a orar. Não murmure, não é murmurar, é falar. Abra a boca, fale com o Senhor, comece a dar glória a Deus, comece a agradecer a palavra, celebre a palavra. Mesmo que pastor, eu já li esse texto, mas celebre a palavra. Celebre: Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, porque já foi queimado, já foi destruído, mas os teus servos escreveram novamente, a palavra chegou a nós. Céus e terra já passaram e vão passar, mas a tua palavra, ela está guardada para nós. Obrigado, ela não passará. Fala conosco, nós celebramos a palavra do Senhor. Esse lugar, Senhor, sendo chamado casa de oração, é o lugar também onde a palavra é ministrada. Ela tem aqui o espaço dado a ela, importante, Senhor. Nós celebramos a palavra do Senhor, poder de Deus na nossa vida, poder transformador na nossa vida, poder curador, só de ler a tua palavra, Senhor, só de estar lendo a tua palavra, o nosso físico reage, a nossa alma, Senhor amado, ela é tocada, o nosso espírito é vivificado. Só ao ler a tua palavra, tamanho poder da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Continua falando conosco, continua se revelando ao nosso coração. Senhor, abre os nossos olhos, abre os ouvidos, nos dá um coração sensível, quebrantado, um coração pronto para receber, Senhor. Longe de nós o cansaço, longe de nós distração, pensar em outra coisa. Queremos agora que toda a nossa mente seja levada cativa agora à obediência da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Você pode falar para alguém: Deus quer falar com você aí. Fala para ela. Aleluia. Você sabe que a questão crucial, a questão bastante discutida e relevante do aborto é interromper algo que já começou. Não vou entrar em discussão, só estou dizendo isso.
se a pessoa quer ou não quer, se gosta ou não gosta, se está preparado ou não está preparado. A questão a ser discutida no aborto é interromper algo. Se não começou, se começou, nós precisamos discutir isso. Então, a questão de abortar é interromper algo importante que começou. Nós precisamos pensar sobre isso. Abortar é interromper algo importante que começou. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? A palavra de hoje que eu quero ministrar no teu coração, se você puder anotar: peça para Deus continuar o que Ele começou. Peça para Deus continuar o que Ele começou. Nós vamos ter amanhã a recepção de novos membros, né? Imagina, são 36 pessoas que estão chegando para servir a Deus conosco aqui nesse lugar. Quando nós começamos a construção disso aqui, era o que a gente tinha, né? 40 pessoas mais ou menos, começamos a construção disso aqui. E nós não tínhamos recursos. Nós começamos essa obra aqui com 12 mil reais. Entendendo que a oferta e dízimo é o que nós fazemos aqui. Sempre. Assim, gente, nós não mudamos em relação a isso. Desde que nós abrimos, nós entendemos que a oferta e o dízimo é algo consagrado, você traz separado, né? Mas houve momentos aqui que o pedreiro se cansou da gente até. O pedreiro, porque eu dava 10 sacos de cimento para ele, 10 de cal, um caminhão de areia. Tinha uma hora que ele já estava bravo comigo já, porque isso era para reboco. E ali nós conseguimos levantar a laje ali daquele corredor. Os homens vieram para cá no domingo. Gente, viemos para cá para jogar as tavelas, né? Não foi isopor ali foi tavela. E foi um negócio interessante, porque a primeira tavela eu joguei joinha, direitinho. Depois da terceira já estava pesando acho que 50 quilos aquela lajotinha, né? E então nós não tínhamos. O pedreiro queria concretar, nós não tínhamos o recurso. E teve um dia que eu saí daqui chorando. Eu dei as costas para ele aqui, comecei a chorar. E aqui não tinha nada, era terra ainda ali. Aqui já estava levantado. E lá na frente era uma lata verde feia, assim, eram umas chapas que a gente fechou a obra todinha assim. E fui lá para sair lá, ainda tinha bastante terra aqui ainda. E ao sair eu estava chorando. E quando eu saí, tinha umas mulheres andando na rua, fazendo caminhada na rua. E quando eu saí, as mulheres: ô pastor, falaram assim, né? Eu acho que eu tenho cara de pastor, porque, ô pastor, quando a igreja vai ficar pronta? Gente, eu enxuguei a lágrima, sabe que dá aquela chupada na lágrima para dentro? Eu falei: logo. Estamos a todo vapor. Estamos a todo vapor. Não, nossa, não, tal. E foi interessante, porque logo em seguida nós ganhamos o concreto de todo esse corredor aí. Foi logo em seguida que nós ganhamos. Eu já contei essa história várias vezes aqui. A concreteira nos deu todo esse concreto aí, né? Há momentos na nossa vida que são tão desafiadores, tão fortes para nós, tão desanimadores. É inevitável você não pensar em parar, você não pensar em desistir. Mas na minha vida em particular, na minha vida, que eu estou abrindo meu coração com você, Deus, Ele trata comigo me dando sinais, me dando assim momentos assim que eu percebo que Ele está como que me empurrando, né? Então, aquilo que o meu coração vai fraquejando, meu ânimo vai fraquejando. Gente, acredite, ninguém é 100% ânimo, não, é impossível. O dia muda, e você às vezes dá uma
se dá uma balançada, e lá vem o Senhor. A maneira dele tratar comigo em particular, ele me dá sinais. Você pode falar para alguém do lado assim: Deus está trabalhando por você. Fala amém, fala amém. Quem não sabe isso? Todo mundo sabe, só que a gente esquece, a gente não lembra, e a gente não, por isso que eu quero trazer à memória isso. São os sinais de Deus, o que Deus já fez uma vez, e Ele está trabalhando, e Ele está fazendo, mas muitas vezes a nossa vista embaça, e você fica meio, e aí Deus dá sinais. Eu estou fazendo. Essas mulheres, para mim, foi um sinal claro, quando eu estou fazendo. Espera um pouco mais. Por isso que eu queria pregar hoje para você isso. Peça para Deus continuar o que Ele começou. Não aborta. Não saia desse plano. Não saia. Pastor, está tortuoso demais o caminho. Ele vai endireitar as veredas. Pastor, não tem água nessa estrada. Ele vai abrir mananciais para nós. Entende isso? Mas pastor, é um deserto. Eu sei que é um deserto, mas deserto não é destino para a sua vida, é um processo, né? E se você tem fé e tem conhecimento da Escritura, já toca tamborim, já toca, porque você vai passar o Mar Vermelho, vai passar o deserto, vai passar, porque até aqui nos ajudou o Senhor foi conosco, até aqui foi conosco. Então peça para Ele, clame para Ele: Senhor, não deixa meu coração abortar, não deixa, Senhor, a minha mente entrar em parafuso a ponto de que eu negue, de que eu atrapalhe. Senhor, continue o que o Senhor começou. Continue. É sobre isso que eu quero falar com você. Nesse texto que nós lemos aqui, Jacó, ele está nesse momento, você ler que ele põe uma pedra como travesseiro. O pessoal que serve sopa na rua sabe um pouco do que é isso. Você encontrar uma pessoa, ela está dormindo em cima de um papelão. Eu não sei se alguém já fez isso. O corpo ele vai doer, porque ele está em cima de um papelão. Você põe uma cabeça em cima de uma pedra talvez bem lavrada assim, mas você põe a cabeça, aquilo aqui é um momento difícil demais, até de dormir, mas ali Deus dá sinais. Quem pode dizer amém aqui, ó? Deus está dando sinais: eu estou com você, eu estou com você, e eu vou fazer coisas, né? É difícil, gente, mas o Senhor em todo o tempo. E aí nós tínhamos que, numa reunião como essa aqui, que eu não sei como é que você veio, não sei o que você está passando, não sei sua luta, mas numa reunião como essa aqui, você, até mesmo antes de nós lermos o texto base aqui, você já tinha que falar: Senhor, faz a tua obra em mim, Senhor, completa a tua obra em mim, Senhor, que o Senhor começou, eu estou rendido, Senhor, me importa isso, importa que o que o Senhor começou, Senhor, vai me libertando, vai me lavando, vai me limpando, Senhor, vai estabelecendo o teu querer, Senhor, não pare, Senhor, apesar de mim, não pare, Senhor, apesar do que eu mesmo possa ali vir opor aos teus planos, não pare o que o Senhor começou na minha vida. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Isso tem que ser um clamor de nós, um clamor. Preste atenção, e isso vai fazer com que você veja uma escada que toca o chão e toca o céu, e anjos subindo e descendo, porque nada pode deter o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? E aí você vai começar a ver o céu aberto na sua vida. Você estuda comigo aqui? Eu fiz algumas anotações para compartilhar com você. O que acontece quando você pede para Deus continuar? Senhor, me dá um sinal, levanta a mão por favor. Quem aqui, eu estou falando de problema, tá bom? Quem aqui ora por filho? Levanta a mão, Senhor, ora por filho. Peça para Deus continuar o que Ele começou. Seus filhos foram gerados para a glória de Deus. Seus filhos são heranças do Senhor. Só pede para Ele continuar. Ele vai terminar a obra que Ele começou, Ele vai concluir. O autor está pintando, Ele está trabalhando,
Ele está trabalhando. Peça para Ele: Senhor, continua, não desiste dos meus filhos, Senhor. Senhor, mesmo que o meu coração às vezes se feche para algumas coisas, o Senhor é maior. Continue, continue. Você pode dizer amém? Eu ia perguntar quem está passando por luta, mas aí toda a igreja vai levantar a mão, né? Pede para Deus: Senhor, continua o que o Senhor está fazendo na minha vida. Continua. Se a figueira não florescer, Senhor, continua a obra na minha vida. Se a videira não der fruto, Senhor, continua a obra na minha vida. Senhor, se eu não tiver, Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu vou ver a obra do Senhor na minha vida. Irmãos que foram antes de nós, muitos dos nossos irmãos que nós vamos ver na glória. Jairim cantou isso. Vou ver meus irmãos que já se foram. Muitos deles partiram sem ver, não viram, mas estão testemunhando que Deus completou o que Ele começou. Amém? Você crê nisso? Peça isso: Senhor, completa, Senhor, termina, conclui. Eu quero que o Senhor continue fazendo o que o Senhor começou na minha vida. Então, quando você dá essa permissão, aí você fala: mas Deus precisa de permissão? Gente, você tem que falar isso com Deus. Fale com Ele: Senhor, Tu tens liberdade na minha vida. Senhor, Tu tens liberdade na vida dos meus filhos. Senhor, tem liberdade na minha casa. Senhor, tem liberdade. Senhor, continua, não desisto. Senhor, eu estou diante do Senhor. Senhor, não desiste da minha casa. Senhor, não desiste. Senhor, continua o que o Senhor começou na minha vida. Então, quando você faz isso, dá essa permissão, você vai ver o agir de Deus na sua vida, até mesmo em pequenas coisas. Quem acredita, diga um amém aí. Você vai começar a ver, vai começar, e a esperança demorada enfraquece o coração, mas Deus vai te dar sinais, talvez pequenos sinais, mas Ele vai mostrar: estou com você. Quem crê nisso? Estou com você. Gente, eu ficaria aqui contando coisas para você que aconteceu em momentos assim tão cruciais aqui dessa construção da obra, de momentos que falava: Senhor, como é que eu faço? Eu já contei várias vezes aqui. Uma pessoa começou a ofertar aqui para nós, aqui lá do Rio de Janeiro, que eu nunca soube quem é a pessoa, até hoje não sei quem é a pessoa. Cheguei a ligar no banco e falei: olha, nós estamos recebendo um dinheiro, está entrando. Aí falou que é lá do Galeão, não sei onde ela falou, a agência tal. Quando acabou a obra, parou de entrar o dinheiro. Era Deus dizendo: vai continuando, vai fazendo, levanto de onde for, eu trarei os recursos, de onde for, eu vou mandar pessoas, de onde for, vai acontecer. E aí, Senhor, continua a fazer, não para de fazer o que o Senhor já começou na minha vida. Amém? Então estuda comigo aqui. Então vamos lá. Quando você dá essa permissão para Deus: Senhor, eu estou rendido, eu quero o Teu agir, o Teu mover na minha vida, na minha casa, nos meus filhos. Eu estou clamando ao Senhor. A minha oração é essa: continua o que o Senhor começou, porque pelos olhos da fé eu vejo Deus se movendo, eu vejo Deus lutando essa guerra. Eu não estou sozinho. Não é que eu vou orar agora e Deus, não, Ele já está fazendo. Deus já está fazendo já. Aliás, já começou, gente, lá atrás. Um dia eu preguei sobre isso. Deus já começou isso lá atrás, já faz muito tempo. Os planos de Deus são eternos. A gente lê a história, por exemplo, de Esther, né, de Mardoqueu, dos judeus. Deus colocou aquela mulher como rainha, porque Ele já tinha planos. Deus já começou a trabalhar ao teu favor. Deus já está colocando uma pessoa certa na vida dos seus filhos. Deus já está abrindo portas, Deus já está estabelecendo um caminho novo para nós. Peça para Ele, levante um clamor: Senhor, continua o Teu agir, Teu mover na minha vida, continua. E vai dando glória. Enquanto isso, vai adorando ao Senhor. Crê nisso? Quando você faz isso, quando você tem esse clamor, quando a sua oração é assim, quando você está buscando isso, anote isso, ó. São coisas que a gente sabe, eu só estou pontuando aqui, ó. Deus cuida de tudo em sua vida. Deus cuida.
Deus vai se movendo, você vai vendo cuidado, você vai vendo agir, você vai vendo o Senhor abrindo uma porta, o Senhor suprindo um lado, fazendo, você começa a ver esse cuidado de Deus, você vai vendo Deus cercando, Deus livrando. Quantos podem dizer que estão vendo isso na sua vida aqui? Estão vendo, pastor, é visível, é Deus fazendo, Deus. Pastor, o marido veio para a igreja, a esposa veio para a igreja, o filho está vindo. Pastor, lá em casa era isso, era uma briga lá em casa. Deus está cuidando de você, peça para Ele, continua, Senhor, continua. Gênesis 31, 24. Eu conto algumas coisas aqui, eu fiz questão de anotar isso. Por exemplo, agora eu contei aqui, né, que a concreteira deu esse concreto aqui do corredor todinho. E às vezes, talvez o meu modo de falar, ou eu contando isso, revela ao teu coração algo errado, porque você vai falar assim: nossa, olha a fé do pastor. Não, não é fé, é cuidado de Deus. Tem nada de, nossa, o pastor é assim com Deus. Não, não é não. Não é que eu fui rendendo a minha vida, rendendo ao Senhor, clamando por sua vontade. Quando você faz isso e lança sobre Ele essa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Você vai começar a ver cuidado de Deus com a sua vida, te cercando de todos os lados, e você vai ver a mão de Deus, que não foi encolhida, Deus não tirou, permanece estendida, só que os teus olhos vão se abrir, e você vai ver isso diariamente. Quem pode dizer amém? Você vai ver cuidado, você vai ver, é visível, gente, é muito cuidado de Deus com a nossa vida. Então a tua oração primeira, tua devocional, talvez joelho dobrado: Senhor, continua a fazer o que o Senhor começou na minha vida. Tu tens toda a liberdade, o Senhor pode fazer, age na minha vida. E aí você se prepare para ver cuidado de Deus, se prepare para ver Deus cuidando de todos os detalhes. Gênesis 31, 24, eu vou ficar muito ali em Gênesis, ali nessa história, só para você relacionar uma coisa com a outra. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Quando ele decide sair da casa de Labão, e acontece todo aquele assunto que a filha rouba os deuses do pai, e ele sai assim meio que escondido, Labão está decidido a matar, Labão está decidido a perseguir. Mas preste atenção, se há um clamor na sua vida pelo agir de Deus, se há um clamor, uma busca no seu coração para que Deus continue o que Ele está fazendo na sua vida, preste atenção, está nas mãos de Deus. Deus está cuidando de tudo. Alguém tem que ouvir isso aqui. Seus filhos estão nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas não parece. Mas não é para parecer, é pela fé. Você tem que crer. Deus está cercando. Talvez você ia ouvir coisas assim, seus filhos contando que quase morreram, quase foram presos, quase foram envolvidos numa coisa. É sempre o quase. Tem a mão de Deus cuidando, até que Ele conclua o que Ele começou, até que haja intervenção ali, até que... Quem crê nisso? Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele está sustentando, Deus está cuidando. Gênesis 32, 1. Quando Jacó seguiu viagem, os anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Você pode falar para alguém assim, ó: os anjos de Deus vão vir ao seu encontro. Fala para alguém aí, fala. Evangélico é um negócio, crente é um negócio doido, né, cara? Crente fala de coisas tão sérias, tão fortes, como se estivesse falando de coisas. Se tivesse uma pessoa aqui que não é crente, não sei se tem aqui, se tiver uma pessoa que nunca, ela ia falar assim: nossa, anjo, hein? Ela ia falar assim: ó, anjo, ó, uns homens de branco. É muito forte. Para nós não, para nós é assim: anjo, os anjos de Deus, os camaradas, não é camarada não,
São seres celestiais. Quem crê nisso? Anjos de Deus vão acompanhar você, estão ao teu derredor. Há um cuidado de Deus com a sua vida e tudo quanto você colocou diante do Senhor. O Senhor está agindo e Ele põe anjos e dá ordens a anjos ao seu respeito. Ele cuida de tudo, e recebe essa palavra, e cuida de detalhes. Detalhes, é uma coisa linda demais. É aquele momento que o médico, você fala, pastor, até o médico foi certo. Então, foi Deus. Pastor, uma pessoa, foi Deus. Você vai ver o cuidado de Deus com a sua vida. Ok, vamos lá, segue comigo aqui. Eu ficaria na sequência, Jacó, porque Esaú também foi para matar ele. Esaú também foi para encontrar com ele, né? Foi também. No entanto, quando chegou lá, agarrou o pescoço dele, deu um beijo nele. Você não vê cuidado de Deus nisso? Sabe como é que termina a história de Davi? Teve paz até com seus inimigos. Deus cuida de tudo. Até quem mais te odeia, Deus está cuidando de tudo. Fique em paz. Coloca isso diante de Deus e fala: Senhor, completa o que o Senhor começou na minha vida. Continua o que o Senhor começou na minha vida. Vamos lá, segunda coisa que quero estudar. Estuda comigo, por favor. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Quem aqui pode dizer que Deus está falando? É muito interessante, porque eu prego aqui, estou pregando a palavra. Eu preguei domingo, né? Aí vem a Simone, prega, aí vem o Bruno, prega, aí vem o outro, prega, aí eu prego de novo, tal. E é muito interessante, porque aí eu preguei domingo, tal, aí a pessoa fala assim: pastor, hoje, esse hoje quer dizer o seguinte, as outras não. Pastor, hoje Deus falou, hein? Né? Mas preste atenção no que eu vou falar algo aqui para você, é muito sério isso. O clamor, eu tenho falado isso para a igreja, o clamor da igreja move o altar. Quem entendeu? Você, Senhor, continua o que o Senhor começou a fazer na minha vida. É isso que você quer? O altar recebe a revelação sobre isso. Sabe quando é que Deus vai falar? Na sua busca. Pede para Ele: Senhor, continua a tua obra na minha vida. Ele vai falar com você, porque é pela palavra. Aí eu pergunto: quantos aqui estão ouvindo Deus falar? Continua, Senhor, continua a falar comigo. Por favor, alguém que está aqui, diga aqui: Deus falou com você domingo? Por favor, você clamou a Ele para Ele continuar, para Ele continuar escrevendo. Senhor, continua falando ao meu coração. Senhor, grita comigo, Senhor, tal. E Ele vai continuar falando. Continua o que o Senhor começou na minha vida. Não interrompe, não aborta. Senhor, por favor, não deixa meu coração fechar, não deixa meus ouvidos fechar, não deixa a minha mente ser travada. Amplia a minha mente. Eu quero ouvir a tua voz. Olha o que está escrito, tá? No texto que eu li, lá está escrito assim, ó: no topo da escada estava o Senhor que lhe disse. Você pode estar dormindo com a cabeça em cima da pedra, mas Deus vai falar com você. Você pode estar passando uma luta terrível, mas Deus vai falar com você. Quem acredita? Não importa, Deus vai falar com você. O Senhor que lhe disse, olha o que Deus falou para ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra que você está dormindo hoje em cima de uma pedra, ela é sua, por herança. Ela é sua. Está aqui, a terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, olha o que Deus está falando com ele: estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, olha o que Deus está falando para ele, Deus está revelando coisas para ele: um dia trarei você de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que eu prometi.
Deus vai falar com você. Você acredita nisso? Agora, quando é que Deus fala? Quando alguém está clamando para Ele: Senhor, continua o que o Senhor começou a fazer na minha vida, continua a tua obra na minha vida. Senhor, não interrompe o processo, nem que seja talvez no meio de um fogo. Deus vai falar com você. No meio de um deserto, Deus vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus. E quem experimentou isso disse: a tua palavra basta. Ouvir a tua palavra, boa é a tua palavra. O salmista Davi diz assim: eu antecipo o final do meu dia para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua palavra. A tua palavra é o meu alimento. Gênesis 31:13, está aqui na tela. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Deus vai falar com você, Deus vai dirigir a sua vida. Alguém crê? Deus vai falar com seus filhos. Deus, pastor, mas eles não estão na igreja. Deus não fala só com quem está na igreja. Deus vai falar com a sua casa, Deus vai falar com o seu marido, Deus vai falar. Alguém está de joelho clamando: continua o que o Senhor começou. Gente, nós só estamos aqui porque alguém pagou um preço de oração, de intercessão pela igreja de Jesus. A palavra que nós estamos recebendo hoje, alguém chorou por ela, alguém pediu e disse: Senhor, continua a tua obra em Guaratinguetá. Por isso que igrejas estão nascendo, pessoas estão sendo salvas, porque alguém está clamando: Senhor, continua a tua obra. E Deus está falando. Amém? Vamos lá, segue comigo. 3. Então, se você clama por isso, esse agir de Deus, esse mover de Deus, essa intervenção de Deus, você: Senhor, continua, Senhor, não interrompe isso, Senhor, não para, não permita que nada. Não, Senhor, não quero abortar esse processo, Senhor, não quero sair do lugar. É muito triste, gente, porque eu falo isso para você como pastor. Você vê que Deus começou a fazer algo na vida da pessoa, mas ela não se apercebeu, ela não viu que ela voltou a viver, voltou brilho no rosto dela, ela voltou a ver, ter gozo, alegria. Ela não percebe que Deus está começando algo a ponto que ela tem que se render, ela tem que dobrar e falar: Senhor, continua, Senhor, continua, para que ela viva o novo de Deus, o completo de Deus, a plenitude de Deus, que tem mais. Foi só um comecinho. Você está vivendo, por favor, alguém tem que receber isso, você está vivendo só um começo do querer de Deus. A vontade dele para a sua vida, ela é perfeita. Tem muito mais, é inesgotável, é fonte inesgotável. Só que muitas pessoas abortam, interrompem, param o processo. Estou falando para você como pastor, a pessoa está firme na igreja, Deus está falando com ela, ela troca. Por favor, não saia do lugar onde Deus está falando com você. Permaneça ali, ouça a voz de Deus. O Senhor vai falando, até que isso seja concluído no teu coração, construído, formado dentro do teu coração. A hora que isso for formado, reparte com 7 até com 8. Reparte. Você vai poder dizer para alguém assim: Deus falou comigo. E acredite, ela vai te ouvir, porque é visível que Deus falou com você. Alguém sabe disso? 3. Quando você pede essa intervenção de Deus, quando você pede para Ele, haverá milagres no caminho. No caminho vai começar a acontecer coisas que você vai ver que é Deus que está fazendo. Coisas que não iriam acontecer, acontecem. Milagres falam de causas sobrenaturais, que não é normal, não é algo provocado pelo homem, é sobrenatural, são coisas, milagres que Deus vai fazer. Por que Ele vai fazer? Ele vai fazer porque você permitiu, você deu a Ele. Continua o que o Senhor está fazendo. Você está entendendo isso ou não? Vai sair água da rocha, o mar vai abrir, provisão virá, socorro virá, coisas vão acontecer. A mão de Deus está estendida, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na sua casa. Deus está dando ordens a seu respeito.
Deus está guardando, de longe e de perto, Deus está guardando, milagres acontecendo, e você vai ver. Por quê? Porque tem alguém clamando: Senhor, continua o que o Senhor começou na minha vida, continua. Gênesis 30, 22 a 24. Então Deus se lembrou de Raquel, no meio do caminho, na sua história, Deus se lembrou de Raquel, e em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. No meio de uma história de alguém que dorme com a cabeça numa pedra, tem milagres. E aí você fala assim: uau, Raquel era estéril e agora deu à luz a filho, que milagre. O milagre não é isso, o milagre é para uma nação inteira. José revela isso lá no final, quando ele diz: foi Deus, a minha vida, foi Deus que me trouxe até aqui para salvar uma nação inteira. O milagre de Deus é muito maior do que você pensa. Nós não tínhamos dinheiro para concretar, nós tínhamos dinheiro para 10 sacos de cimento, 10 sacos de cal, um caminhão de areia. Nós não tínhamos dinheiro para concretar, para pôr vidro, para pôr porta, nós não tínhamos. Mas a vacinação do Covid de 90 até 60 anos dessa cidade foi aqui. Pessoas sentaram onde você está sentado, com o ar ligado, num sol, um calor terrível. As pessoas entravam aqui, os idosos entravam aqui, faziam triagem, sentavam aqui. Eu segurei mão de idosos, de senhorzinho, de senhorinha, pedi até para trocar a agulha, porque a agulha era maior que o braço. Idosos com medo da agulha, eu dava a mão e falava assim: olha para mim, não olha para a agulha, olha para mim, e agulha neles. Mas nós não tínhamos dinheiro para concretar. Mas quando você se rende ao agir de Deus, haverá milagres no caminho. Essa igreja foi milagre na época do Covid. Eu nem sei dimensionar quantas pessoas passaram aqui. Quando a Câmara Municipal foi votar a Associação Carisma como utilidade pública, que não tinha nem 2 anos, nós tínhamos acabado de abrir o CNPJ, os vereadores falaram: não, nós vamos votar. Quando eles foram votar, os vereadores choravam. Eu estava lá, dizendo: a minha avó, antes de morrer, foi vacinada naquela igreja, a minha mãe foi vacinada naquela igreja. Eu e o Carlão passamos um desafio, fomos até, nos trataram mal pra caramba lá numa reunião, né? Mas na hora que lembraram onde era a Carisma, a mulher falou assim: nossa, é mesmo, eu fui vacinado naquela igreja, que igreja linda. Aí eu aproveitei e perguntei: alguém cobrou alguma coisa da senhora? Aí a pessoa ficou assim: o Carlão já queria tomar uma calma, porque Deus vai sempre fazer milagres, haverá milagres no seu caminho. Quem crê nisso? Onde é que nasce isso, gente? Quando você se rende. Cuidado, você está querendo um milagre na sua própria história que você escreveu. Não é sua, é a história de Deus para a sua vida. Diga para Ele: o que o Senhor começou na minha vida, pode terminar, pode fazer, pode fazer. Aquilo que era impossível, gente, impossível. Eu estou aqui, desculpa, eu estou insistindo com o assunto. Pastor, pode mudar o assunto já vou mudar. Nós não tínhamos dinheiro para concretar, nós ganhamos, foi uma concreteira, 5 da tarde, que ligou para nós, na porta da BASF, a concreteira ligou: pastor, como é que está aquela obra lá? Eu falei: está todo vapor. Pastor, o senhor não pode receber um caminhão para a gente de concreto FCK 3,5 com aditivo para piso?
Pastor, eu vou perder um caminhão com 8 metros cúbicos, pastor, não pode jogar lá. Eu falei, eu vou ajudar você, cara. Gente, nós estamos chegando a quase 2 milhões já. Estamos 1 milhão e lá vai pedrada lá do Recanto Carisma, que nós já gastamos lá no Recanto Carisma. Nós não tínhamos dinheiro para concretar um corredor, mas nós estamos rendidos ao mover de Deus, ao agir de Deus, e do jeito que você vê aqui, quem já viu, é isso aqui, sempre foi isso. Mas tem milagre no nosso caminho, tem milagres no nosso caminho, tem pessoas se convertendo, tem pessoas sendo salvas, tem pessoas sendo curadas. Segunda-feira eu cheguei para orar aqui à noite. Aliás, a turma da manhã está bombando, né? Daqui a pouco vai ter almoço, o café já virou um breakfast na oração. É uma turma grande está vindo orar de manhã, e aí tem a nossa turma à noite. Eu cheguei e tinha um casal na porta aqui, com uma criança com febre, doente. Correram para a porta da igreja, estavam na porta da igreja. Pastor, o senhor pode orar? Nós fomos orar com a criança, abraçamos junto com os pais, põe a mão sobre a vida do seu filho, comece a orar. A palavra de Deus declara a cura e nós cremos, vamos clamar pela palavra, começamos a orar. O recado no dia seguinte, a criança saiu daqui, chegou em casa, dormiu e acordou sem nada. Tem milagres no nosso caminho. Deus está fazendo, o Senhor, e nós fazemos o quê? Continua o que o Senhor começou a fazer. E Deus manda bola de fogo na ponte para não deixar a pessoa se suicidar. Manda ou não manda? Manda. Clame a Deus, Senhor, continua o que o Senhor começou. Nós repreendemos o espírito de morte, e a pessoa se jogar da ponte, mas uma pessoa intercedendo viu Deus fazendo algo. Deus vai guardando, Deus vai segurando, Deus vai sustentando, porque vai vir um novo dia. É um milagre, é um milagre. Deixa eu correr, vamos lá, vamos terminar. Como que Deus vai continuar o que Ele começou? Como é que Ele vai operar isso? É importante você saber. São coisas que a gente faz sem saber, mas você tem que ter propósito. Tem que ter propósito, tem que fazer com luz de entendimento. Você tem que, saber, que seja iluminado o seu entendimento para você fazer certo. Então é por isso. Faz isso. Viva isso, viva essa realidade. Saia dessa religiosidade, isso é falso. Vive algo verdadeiro com Deus, tenha experiências reais com o Senhor, ouvir a sua voz, diante de qualquer situação. Você não ouve Deus falar só quando tudo está bem. Você ouve a voz de Deus, você está na porta do inferno quase, você está num sufoco, numa lama, passando um momento assim que, meu Deus, a voz do Senhor ecoa, Ele fala conosco. Por quê? Porque um dia você disse: Senhor, continua o que o Senhor começou na minha vida. Os irmãos sabem do que eu estou dizendo aqui, olha, entregando sopa na rua. Tem pessoas lá na rua ouvindo a voz de Deus lá, em meio ao alcoolismo, em meio à fome, em meio a morador de rua, em meio a uma vulnerabilidade social, em meio a tudo, estão ouvindo a voz de Deus. Deus continua falando. Como é que isso acontece? Estuda comigo, como é que isso... Você tem que ter vida com Deus. Por favor, não é brincadeira, isso não é algo assim que você... eu frequento uma igreja, não quer dizer nada. Você tem que ter vida com Ele, vida rendida aos pés dEle, vida entregue. Por favor, fale assim comigo: Deus é dono da minha vida. Eu não estou brincando, Ele é dono, Ele é Senhor. É como escravo, o cara é escravo, recebe a carta de liberdade. Eu estou com a carta de liberdade, eu volto para ele e digo: mas eu quero continuar servindo o Senhor. Marca a minha orelha, põe uma marca em mim, porque eu pertenço ao Senhor. Eu não quero, sendo livre,
eu quero me servir, eu quero ser como escravo, pertencer a Ele. Eu não quero. Eu quero que Ele seja dono da minha vida. Marca a minha orelha, marca a minha vida, põe uma argola em mim. Eu quero pertencer ao Senhor, eu quero ser dele, ter vida nele. Você precisa ter vida com Deus, por favor, isso não é brincadeira. Talvez eu prego coisa aqui, você fica falando amém, amém, amém. Mas você tem que ter vida diária com o Senhor, experiências com o Senhor. Quem pode dizer um amém, antes que você durma aí? Seria muito importante você fazer essa reflexão, quanto da sua vida está em Deus, né? Bom, ele viu a escada, lembra do texto? O que subia e descia? Ele se assustou, temível, esse lugar aqui, meu Deus, que lugar é esse? Não foi? Esse lugar não é outro senão porta do céu, ok? Sabe o que ele faz? Um altar, não é brincadeira, um altar. E agora que eu estou ministrando sua vida, você tem altar com Deus? Você tem altar de oração? Você tem altar de adoração? Você tem altar com o Senhor, sua vida, você fez um memorial, derramou azeite, você levantou essa coluna memorial na sua vida, dizendo: eu pertenço a Ele, eu sou do meu amado. Ter vida com Ele não é brincadeira não, isso é muito mais você frequentar Carisma, por favor. Eu poderia muito me alegrar, uau, está chegando gente, uau, está colocando cadeira, uau, e eu estou pregando para quem quer ter vida com Deus, é muito mais, porque quando acaba o culto é que começa a sua vida com Deus, que a sua vida com Deus não é aqui, é lá fora. Nós tínhamos que acabar o nosso culto aqui e falar: gente, agora vamos lá, vamos começar a viver, porque aqui a gente se encontra e vamos adorar o Senhor, aleluia. Mas a vida mesmo, viver com Deus, começa lá fora, diariamente, em qualquer lugar, meu irmão, em qualquer lugar. Antes de vir ficar aqui na igreja, porque eu trabalho agora aqui na igreja, diariamente, agora estou aqui na Carisma. Eu trabalhava num lugar que as pessoas falavam palavrão toda hora. O bom dia era um palavrão. Não sei como é que a pessoa consegue. A pessoa fala um palavrão, um bom dia, ela fala palavrão. Mas a minha vida continua no Senhor. No Senhor, não muda, irmão. Posso estar em qualquer lugar, onde for, ter vida com Deus aonde for, aonde estiver. E Deus está continuando o que Ele começou a fazer na minha vida aqui. O que Ele começou domingo na sua vida, Ele vai concluir essa semana na sua vida. Lá fora, onde você estiver, você vai ver milagre no caminho. Deus vai falar com você. Quem acredita nisso? Precisa ter vida com Deus. Você tem que fazer um altar na sua vida. Eu já falei sobre isso aqui. Por favor, não cria confusão na sua cabeça que eu vou falar. Abre a mente aí do que eu vou falar. Não sei, nem sei se hoje ainda existe isso. Estou falando de coisa antiga, coisa que eu via antigamente, né? Eu nunca fui católico, nunca fui. Mas na casa de todo católico praticante, antigamente, não sei se hoje tem, tinha um altar. Quem foi católico? Mas não um sinal, só para saber que eu estou falando. Cleide foi católico? Foi católico? Católico? Tinha um altar, um lugarzinho, até bonito às vezes, bonito, porque tinha eu não sei o nome dessas coisas, um móvel, a santa ali, as coisas, tinha um altar ali, uma coisa. A nossa casa não tem nada, gente, nem louvor tem. Se desligar a televisão da nossa casa é um silêncio mórbido, não tem nada. Ninguém se preocupa de ter uma adoração diária dentro de casa, uma leitura da palavra, um culto doméstico, um altar ao Senhor, alguma coisa. Nós não temos essa preocupação. E temos vida com Deus como? Tem gente que a vida com Deus se resume a vir num culto. Culto é celebração da vida que você já tem.
culto é entrega de oferta da vida que você tem, é fruto, é trazer fruto de uma vida diária que você tem. O casal vem trazendo fruto de gratidão, a família vem trazendo fruto de gratidão, os intercessores vêm para interceder, os adoradores vêm para adorar, os servos vêm para servir. É fruto, é trazer fruto de vida. E a cada culto parece que a gente tem que pôr vida. Nós estamos parecendo um canal da televisão que tem aí, né? Que põe demônio, aí na sexta tira. Venha nos 318, aí todo mundo que assistiu o canal, depois passa debaixo lá e tira os demônios. Depois na segunda continua lá, e aí vai. Fora a propaganda da Sky, que eu não aguento mais. É assim. Ter vida com Deus é assim que Deus vai continuar o que Ele começou na sua vida. Anda nos meus caminhos. Anda nos meus caminhos. A cada culto desse, a cada reunião dessa, você tinha que se render mais. A cada culto desse, você tinha que preparar o seu altar e jogar óleo e consagrar. Consagrai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas. O que Ele começou, Ele vai terminar. Por favor, quem aqui a mãe obrigou a ir à igreja? É verdade? O Ron. Rapaz, se a sua avó ouvir isso, você tá... Gente, preste atenção, eu estou falando de algo aqui, é sério. Eu sou da época que os trapalhões eram exatamente na hora do culto, 7 horas da noite. Perder trapalhões, gente, era morte. Ainda mais os erros no final do programa, aquilo era sensacional. Minha mãe não queria saber, não, para a igreja. Ia chorando para a igreja. Será que ela sabia que eu ia estar aqui pregando? Será que aquela gritaria, aquela vambora, ela sabia que estava preparando um homem de Deus para pregar a palavra? Altar construído é preço, não é brincadeira não. É falar para os filhos, nós vamos para a igreja, Deus vai falar. É por pedra memorial, minha casa, eu e a minha casa, bora, não quero, não tem que querer não, bora. Porque eu estou provocando um milagre no seu caminho lá na frente. Um milagre. A Júlia levantou a mão, né? Obrigou. Mas nós todos vamos ver milagres de Deus na sua vida. Nós todos vamos ver. Nós vamos ouvir falar do que Deus fez na sua vida. Nós vamos ouvir falar. Por quê? Porque o que Ele começou, Ele vai terminar. Céus e terras podem passar, tudo pode mudar, mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tenha vida com Deus, pague esse preço, gente, pague esse preço. Pessoas que vêm no culto aqui falam comigo, falam, pastor, hoje eu não ia vir, não ia, pastor, eu não estou em condições, mas eu precisava estar aqui, Pessoas que vêm servir. Eu ia falar domingo, não deu tempo, eu já vou terminar. Pessoas que cantaram no coral, quem esteve domingo aqui? Pessoas que cantaram no coral, terminou de cantar no coral, subiu para dar aula para as crianças. Se eu precisasse do coral para cantar mais uma música, não daria, porque eles tinham que dar aula para as crianças. Incrível, né? É altar na nossa vida, gente. É sacrifício de altar. Erga as tuas pedras, consagra, e o que Ele começou,
Ele vai terminar. Amém? Gênesis 28, 13 e 18 diz: o Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, Deus de Isaque, seu pai. Daria a você e os seus descendentes esta terra onde você está deitado. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Quando você faz isso, Deus está do seu lado. Quando você faz isso, quando você tem vida com Deus, preste atenção, você vai ter sonhos de Deus. Você vai ver a escada, você vai ver anjos subindo e descendo. Outra coisa, nós precisamos dar valor, gente, de verdade, nós precisamos dar valor à direção de Deus para a nossa vida. Você pode falar comigo assim: é importante para mim? Só repete, vai. É importante para mim a direção de Deus. Fale, é importante para mim a vontade de Deus, o agir de Deus. É importante para mim. Tem pessoas que me comunicam coisas e eu fico querendo saber: Deus falou? Deus dirigiu? Tem Deus nisso? O Senhor está dirigindo você? Ou isso para você não é importante? Não aborte o que é importante, por favor, não aborte o que é importante, não interrompa o processo daquilo que é importante. Deus começou uma obra muito grande na sua vida, Deus começou uma obra muito grande na sua casa, Deus começou uma obra muito grande na sua família. Deus é geracional, até 1000 gerações. É geracional. Talvez você vai partir, não vai estar aqui, seus netos vão estar na casa do Senhor. Da sua casa sairá pastores, missionários, servos de Deus, presidente, advogado, delegado, trabalhador rural, não interessa, mas vai ser homem de Deus e mulher de Deus, porque o que ele começou, ele vai terminar. Ninguém vai ser roubado da tua casa. E não terá, alguém tem que receber essa palavra, e não terá ninguém que morra antes do tempo, mas vai concluir os dias dele no Senhor, porque vai viver os planos de Deus para a sua vida. Oh, eu creio nisso, tem que ter vida com Deus. Eu amo a casa de Deus. Por amar a casa de Deus, eu trouxe meus filhos para a igreja. Um deles está tocando, a outra está cantando, minha mulher está aqui. O que ele começou, ele vai terminar. E isso é diário, contínuo. Nós vamos dar valor à direção de Deus. 1 Reis 22, 7 e 8. Josafá, porém, perguntou. É importante, tem pessoas que isso é importante, tem outros que acham que não precisa. Para que eu vou lá? Não precisa. Mas para algumas pessoas é importante demais. Josafá perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim. Respondeu Josafá. Acabe tinha mais de 400 homens, gente, que falavam o que ele queria ouvir. Mas para Josafá era importante consultar. É importante a direção de Deus, é importante o mover de Deus, agir de Deus, é importante. Você pode ter tudo que você quiser, tudo, mas a última palavra vem de Deus. Você pode ter capacidade. Um
dia uma pessoa estava indo para uma proposta de emprego, assim, quase certo, coisa assim, uau, tal, currículo tal. Aí ela me procurou com o currículo na mão e falou: pastor, para mim é importante saber se Deus quer isso. Eu trouxe o currículo, o pastor pode orar comigo? Uau! É importante para mim saber se Deus quer isso. É importante para mim, pastor, se eu estou no caminho certo. Não importa o salário, não importa o que vai acontecer, é importante saber se Deus está nisso, se é a direção de Deus para a minha vida. E por último, eu termino. O que vai acontecer se você buscar isso, clamar a Deus que Ele termine, que Ele continue o que Ele começou? Como é que vai ser isso? Busque, por favor, as coisas espirituais, porque eu estou falando de coisas aqui que você só vai ver no mundo espiritual. Tem alguém acordado? É mais sério do que você pensa. Jacó poderia ter sonhado com terras. Ele está com a cabeça em cima de uma pedra. Ele podia ter sonhado com terras assim, trigo, e podia sonhar. Podia ter sonhado com cavalos. O pai dele falou assim: meu filho, vai até tal lugar para você arrumar uma mulher. Ele podia ter sonhado com uma mulher. Uau, uma mulher. Mas o sonho foi espiritual. E foi terrível, porque ele falou assim: é a porta do céu. Você precisa dar mais valor ao Espírito. Eu vou ler isso aqui com você, porque ele falou assim: certamente Deus está nesse lugar. É mais espiritual do que você pensa, não é brincadeira. Eu vou ler esse texto aqui com você, Ezequiel 37, e eu termino, versículos 7 a 10. Gente, nós precisamos buscar o profético na nossa vida. O profético fala do céu. Nós vamos trazer o céu na terra. Se a gente quiser realmente ver Deus fazendo, agindo, nós precisamos trazer mais essa visão espiritual. Nós precisamos orar mais, nós precisamos levar mais Deus a sério, nós precisamos adorar mais, nós precisamos ler mais as Escrituras, nós precisamos entregar mais, nós precisamos ir de encontro ao mundo espiritual. Nós precisamos fazer isso. Nós corremos um sério risco de ser abortado um processo de Deus na nossa vida, que é dele, não é meu, não é de homem, não é. Você pode falar: uau, nós fizemos, nós não fizemos, foi Deus que fez. Deus está fazendo, e nós temos que nos render, porque Ele vai fazer grandes coisas. Apenas se renda, mas traga o espiritual para a sua vida. Preste atenção no texto que eu vou ler, eu termino aqui com isso. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que Ele tinha ordenado. Enquanto eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho, um barulho de ossos batendo uns contra os outros. Os ossos estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos, de carne e depois de pele. Apesar disso, de ossos, tendões, músculo, pele, carne, apesar de tudo isso, os corpos ainda não tinham vida. Não tinham vida. Então o Senhor me disse: filho do homem, profetize ao Espírito e diga: assim diz o soberano Senhor, ó Espírito, venha dos 4 cantos da terra e sopre nestes corpos, para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e os corpos ganharam vida e se levantaram. Eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Preste atenção, eu termino com isso. Havia osso, havia carne, havia pele, músculo, mas não tinha vida.
Nós precisamos clamar pelo Espírito. O que vai completar o que Deus começou. Cuidado, que você pode estar jogando isso para um homem, para uma obra humana. Não é. É obra do Espírito. É o Espírito que entra e ele conclui a obra. O osso vai ter vida, a pele vai dar vida, o músculo vai dar vida, por causa do Espírito. É o Espírito Santo. Que o Senhor te dê sonhos assim no mundo espiritual, e você vai perceber que Ele tem uma grande obra na sua vida. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. É mais real do que você pensa. É maior do que você pensa. Porque não é homem, é Deus que está fazendo. Eu só estou te levando para que você tenha comunhão com o Espírito Santo, pela palavra, para que você viva tudo quanto Deus tem. E ninguém pode deter o Senhor. Ninguém pode parar a obra do Espírito. Nada pode deter. Se o vento soprar, ele traz vida. Alguém acredita nisso? Fica de pé. Vamos terminar.